Meus prezados irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Cristo seja conosco, que o Mestre nos ampare e nos proteja. Meus amigos, hoje nós estamos estudando o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Não se pode servir a Deus e a Mamon. É um capítulo que nos instrui a respeito da riqueza, da miséria, dos bens materiais que estão aí disponíveis para o nosso usufruto no mundo. E o item específico nosso de estudo é o item de número 11, que tem por subtítulo Emprego da Riqueza. É uma mensagem assinada pelo espírito de Cheverus em Bordeaux, 1861, constante aqui nesse capítulo. Bom, inicialmente, nós precisamos considerar, num breve comentário a respeito do ponto de vista espírita sobre o dinheiro, sobre a riqueza, que, diferente da visão de outras crenças ou de outras interpretações que estão por aí disponíveis, a riqueza para nós espíritas não é um sinal, uma evidência da graça divina, não é uma recompensa dada por Deus para que a gente tenha a vida em abundância, a vida física. Não é, meus irmãos, algo que nos marca ou que nos chega por termos sido fiéis a Deus ou seguido os ensinos que nos são colocados. Para nós espíritas, isso é posto de forma muito clara aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, bem como também no Livro dos Espíritos e em todas as obras aí disponíveis para nós. A riqueza é tida como uma prova, como um teste. E prova e teste vem para quê? Vem para nos avaliar, vem para nos testar. E no caso, exatamente para ver até que ponto nós já somos capazes de superar algumas tendências que a gente traz. Por exemplo, aqui nesse capítulo, no item 7, é comentado por Kardec o seguinte: sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, um teste muito difícil, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Então, a partir desse conceito, dessa exposição de Kardec, nós observamos que estarmos na condição temporária da riqueza, de uma posse mais destacada dos bens materiais, meus irmãos, nada mais é para nós do que um grande teste, do que uma grande prova a que nós, porventura, possamos ser submetidos. Dentro desse assunto, a gente pega já o Livro dos Espíritos, nas perguntas que nos foram indicadas, a nossa pergunta da noite é a 267. Só que as perguntas anteriores também nos esclarecem muito a respeito desse tema. Então a gente tem aqui, por exemplo, no capítulo, o livro 2, a parte segunda do Livro dos Espíritos, capítulo de número 6, que tem por título, esse capítulo no Livro dos Espíritos, acho que é sobre a vida espiritual. Exatamente, a vida espiritual. E o subtítulo Escolha das Provas. No estado errante, antes de começar nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ou seja, a grande maioria de nós encarnados escolhemos as provas que nós gostaríamos de ser testados, de sermos avaliados, para ver até que ponto vai a nossa fortaleza moral ou as virtudes que a gente começou a desenvolver. Dentro disso, nós temos na continuidade a pergunta 264 que fala assim, ó: o que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Resposta: ele escolhe as que lhe possam servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e o faça progredir mais depressa.
Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, a fim de tentarem suportá-las com coragem. Outros querem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelo abuso e mau emprego que deles se pode fazer e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, finalmente, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Então, meus irmãos, vai ficando claro aqui pra gente que é uma escolha difícil que às vezes a gente faz nessa situação. Muito mais do que o amparo de Deus que me permitiu enriquecer, que me deu uma vida abundante, não. Dinheiro para nós espíritas é sinônimo de responsabilidade, de compromisso, de algo que nós vamos ter que prestar contas, tal como outros talentos que Deus nos empresta, como a facilidade intelectual, a influência pessoal, a influência que a gente é capaz de exercer nas pessoas, enfim, outros dons, outras aptidões que o Pai nos concede como elemento de prova, de teste, mas também de exercício no bem. Dentro dessas perguntas, finalmente a 267A fala assim para a gente, ó. Certamente não é como expiação ou como prova que muitas pessoas desejam as grandezas e as riquezas. Resposta: de modo algum. É a matéria que deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Então vejam que interessante. Enquanto encarnados, muitas vezes a gente pode ambicionar as riquezas e a facilidade material para ter uma vida mais abundante, passear mais, ter mais conforto, enfim, usufruir daquilo que a vida material proporciona. Agora, enquanto espírito, nós temos clara consciência de que é um teste difícil, porque ali o nosso egoísmo vai ser testado, a nossa vaidade vai ser testada, o nosso orgulho pessoal vai ser testado o nosso desprendimento, o nosso desapego, se a gente já não é mais avarento, se a gente já consegue pensar nos outros e o bom emprego que a gente deve fazer desses recursos, que é o nosso tema de hoje. Nesse tema, o que o Espírito de Cheverus nos fala? Ele comenta assim pra gente, ó, já no meio da mensagem. Amai-vos uns aos outros. Aqui, ó, perdão. Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Na caridade está para as riquezas o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta, que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue, sem a humilhar. Então, meus amigos, diante disso, a gente observa que o emprego que nos compete é o emprego da caridade, do auxílio. O dinheiro, muitas vezes, é comparado nas obras e na literatura espírita à água. Qual que é o paralelo que a gente faz? O que acontece com a água que corre? Gera vida, gera riqueza, gera abundância. Por quê? Porque ela não se estagna, ela não se paralisa num determinado lugar. Ao correr, por onde passa, ela leva ali o seu benefício. E quando a água para? Ela gera muitas vezes o pântano, o lodaçal, é um local onde a gente vai ter a proliferação, por exemplo, de mosquitos, de outros animais indesejáveis, às vezes a vida humana, enfim, ao mesmo acontece ao dinheiro, é o que a doutrina nos fala. Quando o dinheiro chega e passa e vai adiante, não paralisa, não se acumula excessivamente num determinado ponto, numa determinada criatura, e essa criatura permite com que esses recursos circulem, aquilo ali gera emprego, gera renda, gera educação, gera progresso, gera avanço, gera remédio, gera conforto, gera uma série de benefícios e bênçãos que espalham. E quando ele se paralisa? Da mesma forma, vai ser um poço de águas envenenadas, que vai gerar o lodaçal da intriga, vai gerar o
o mosquito ali da inveja dos que estão próximos, muitas vezes distúrbios familiares inimagináveis que a criatura vai ter na própria vida ou do lado de lá, enfim, é o que nós vamos perceber nas páginas com as quais nós vamos ilustrar o nosso estudo de hoje. Meus amigos, nós resumimos um pouco mais os comentários de Kardec, porque a nossa intenção é trazer 2 páginas que ilustram esse tema, mostrando para a gente como que, quando a gente está diante dessa situação, dessa prova, e observamos o que o Evangelho nos pede, quando a gente escuta a voz de Deus que nos pede o amparo, o auxílio ao semelhante, e, portanto, a gente não retém exclusivamente para nós ou para um pequeno grupo de pessoas, mas fazemos com que essas águas se espalhem à nossa volta, gerando toda a vida, toda a abundância àqueles que a gente pode atingir, e a situação na qual eu não acolho essas lições. E acho que, com o nome de previdência, de precaução, de prudência, devo acumular indefinidamente para que meus filhos ou as outras gerações futuras não sofram como se trabalho fosse sofrer. Não sofram o que eu sofri, não precisem ralar o que eu ralei e tenham mais facilidade. Só que às vezes a gente não reflete nas consequências disso. Pois bem, nós vamos então ver 2 exemplos de um que foi por esse caminho, mas que a certa altura atendeu às vozes divinas e conseguiu livrar-se de um problema grande, e outro que infelizmente acordou muito tarde. O primeiro exemplo, meus amigos, está no livro Jesus no Lar, uma história conhecida por nós chamada O Rico Vigilante. Conta nessa página Ney Lúcio que Tiago, certa feita, comentava na casa de Pedro em torno das ânsias de riqueza tão comuns em todas as pessoas. E Jesus então entrou com uma história. Contou o Cristo o seguinte: um homem temente a Deus e consagrado à retidão, ou seja, fervoroso, muito direito, muito honesto, leu muitos conselhos alusivos à prudência e resolveu trabalhar com afinco, de modo a reter um tesouro com que pudesse beneficiar a família. Depois de sentidas orações, mergulhou-se em várias empresas, aflito por alcançar seus objetivos. E por 20 anos consecutivos, ajuntou moeda sobre moeda, formando o patrimônio de alguns milhões. Quando parou de agir, ou seja, então ele, jovem, constituiu família e trabalhou muito, mas muito mesmo, em mais de um empreendimento, pulava daqui e ali, não sabia o que era descanso, trabalhou com muito afinco, era inteligente e, portanto, conseguiu formar um patrimônio considerável. Quando parou de agir, a fim de apreciar sua obra, reconheceu desapontado que todos os quadros da própria vida se haviam alterado, sem que ele mesmo percebesse. Então ele resolveu parar e fazer um balanço, uma avaliação. E olha, vejam como que a vida dele havia se transformado. O lar, antes simples e alegre, adquiriu feição sombria. Tem um conselho do Chico que fala assim: em lar que muito cresce, o amor desaparece. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Às vezes a gente procura aí uma casa muito grande, aquilo ali vai fazer com que cada um vá para um cantinho da casa e a gente se encontre, fique pouco juntos. Ao passo que quando a gente convive ali mais de perto, mais intensivamente, tem as dificuldades, mas também a gente sofre junto e cresce junto. Então, o lar dele havia modificado. A esposa fez-se escrava de 1000 obrigações destinadas a matar o tempo. Os filhos cochichavam entre si, consultando sobre a herança que a morte do pai lhes reservaria. A amizade fiel desertara. Os vizinhos, acreditando completamente feliz, cercaram-no de inveja e de ironia. As autoridades da localidade em que vivia obrigavam-no a dobradas atitudes de artifício, em desacordo com a sinceridade do seu coração.
Os negociantes visitavam-no a cada instante, propondo-lhe transações criminosas ou descabidas. Servidores bajulavam-no, com declarado fingimento, quando ao lado de seus ouvidos, para lhe amaldiçoarem o nome por trás de portas semi-fechadas. Em razão de tantos distúrbios, era obrigado a transformar a casa numa fortaleza, vigiando-se contra tudo e contra todos. Sobrava-lhe tempo agora para registrar as doenças do corpo e raramente passava algum dia sem as irritações do estômago ou sem dores de cabeça. Em poucas semanas de observação cuidadosa, concluiu que a fortuna trancafiada no cofre era motivo de desilusões e arrependimento sem fim. Ou seja, então ele observou que tudo aquilo que ele juntou transformou completamente o seu meio de convívio. A esposa agora arrumava um tanto de coisa para passar, para matar o tempo. Os filhos cochichavam sobre a herança com o pai vivo. As autoridades vinham e ele tinha que fazer toda aquela vida social, agradar um, agradar outro. Pessoas propunham a ele negociações inescrupulosas. Os vizinhos o olhavam com inveja, enfim, a vida dele transformou num tormento. Em certa noite, porque não mais tolerasse as preocupações obcecantes do novo estado, orou em lágrimas, pedindo a inspiração do Senhor. Depois da comovente rogativa, ele que era muito fervoroso, pediu com sinceridade o amparo à inspiração divina, e eis que um anjo lhe aparece na tela do sonho, aqueles sonhos assim que a gente não esquece, né? E lhe diz: toda fortuna que corre, à maneira das águas cristalinas da fonte, é uma bênção viva. Mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso de águas estagnadas. Por que exigiste um rio, quando o simples copo d'água te sacia a sede? Né? Como te animaste a guardar ao redor de ti celeiros tão cheios quando alguns grãos de trigo te bastam a refeição? Que motivos te induziram a amontoar centenas de peles em torno do lar quando alguns fragmentos de lã te aquecem o corpo em trânsito para o sepulcro? Volta e converte a tua arca de moedas em cofre milagroso de salvação. Estende os júbilos do trabalho, cria emprego, cria renda digna para as pessoas, como Zaqueu procurava fazer. Cria escolas para a sementeira da luz espiritual e improvisa alegria a muitos. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que se possa fazer, Sob grande espanto, o caçador de ouro despertou transformado e do dia seguinte em diante passou a libertar suas enormes reservas, para que todos os seus vizinhos tivessem junto dele as bênçãos do serviço e do bom ânimo. Desde o primeiro sinal de semelhante renovação, a esposa o fixou com estranheza e revolta. Os filhos o odiaram e os seus próprios beneficiados o julgavam louco. Todavia, robustecido e feliz, o milionário vigilante voltou a possuir no domicílio um santuário aberto e os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração. Então, meus irmãos, vejam aqui que ele, bem intencionado, juntou um patrimônio milionário. Mas viu que a vida como um todo se transformou para muito pior. Num quadro que ele, naquela retrospectiva, não podia sequer imaginar inicialmente. E que teve tempo e ele teve ouvidos de ouvir para receber aquele alerta, aquela advertência e dar uma guinada na forma que ele conduzia os seus pensamentos, a sua forma de viver, na direção da caridade e do auxílio ao próximo, o que trouxe a ele a paz de volta, o que trouxe a ele novamente a alegria, a tranquilidade, a consciência tranquila para poder, por exemplo, ter uma noite de sono. Nós temos, meus amigos, uma página de Emmanuel no livro Vinha de Luz, intitulada Avareza, no qual Emmanuel comenta assim, num trecho só que nós escolhemos aqui.
Inúmeros homens, atacados pelo vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhe eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda. Arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhes partilharam as tarefas no mundo. Ou seja, a pessoa, ao agir assim, inicialmente bem intencionado, mas guardando também consigo um desejo ou em secreto em seu coração, um desejo de usufruir, de ter uma vida física, material plena, muitas vezes acaba envenenando a própria família. Por quê? Qual que é o exemplo que ele está dando para os filhos? De usura, de avareza, de egoísmo, de defender o interesse pessoal, custe o que custar, ao invés de estar ensinando ali a caridade, o desprendimento, o desapego, o auxílio ao próximo. E muitas vezes, meus irmãos, infelizmente, muitos irmãos nessa situação não conseguem despertar para esse engano antes ou durante a vida física. E esse despertar vai ser mais tarde, já na vida espiritual. E as decepções são muito amargas. São surpresas muito amargas que, infelizmente, aguardam companheiros, amigos, às vezes, muito queridos nossos que não souberam ouvir essa advertência do Evangelho e essa advertência divina e que despertam no mundo espiritual numa situação muito difícil. Nós trouxemos, portanto, conforme falávamos no início, uma página com a qual nós vamos encerrar a nossa participação de hoje. Exatamente nessa linha. É uma página de Irmão X, intitulada Papai Rico, e que consta pra gente aqui no livro Luz no Lar. Irmão X conta assim pra gente. Conheci Cantídio Pereira em pleno fastígio econômico. 2 fazendas na gleba fluminense e grande conjunto residencial em formosa praia do Rio. Gostava de carros e viagens, diversões e aperitivos. Era, em suma, cavaleiro elegante e bem posto, relacionando anedotas finas em cada conversação. Não abraçava o grande amigo desde muito tempo, quando fui reencontrá-lo justamente ali, em velha casa consagrada a problemas e assuntos de reencarnação. Então o irmão X reencontra-se com aquele conhecido já no mundo espiritual. Recolhi-o de encontro ao peito, com a felicidade de quem surpreende um irmão em país diferente. E passamos a falar no mesmo idioma de carinho e recordação. Ignorando-lhe a mudança da terra para a vida espiritual, não sabia que já tinha desencarnado, era natural me espantasse, não apenas por revê-lo em pessoa, mas também ao verificar-lhe a aflitiva apresentação. O antigo gentleman, que envergava costumes de puro linho inglês nos repastos do Leme, parecia desempenhar agora o papel de mendigo. Veste rota desajeitada, amargura, desencanto, tristeza. Foi por isso, talvez, que às minhas primeiras indagações veladas respondeu sem rebuços. Não se admire, meu caro. Não é a morte que opera tamanha transformação. É a própria vida que continua. Mas você não faça perguntas. Falou bem-humorado. Vou te explicar. E continuou. E aí, então, Cantídio começa a contar sua experiência pessoal. Você provavelmente ainda não sabe que voltei da Terra há 2 anos. Tenho tempo bastante para renovar-me em todas as dimensões, apesar de ter vivido por lá mais de 70. Imagine que meus 4 filhos eram meus 4 amores. Viúvo desde a mocidade, concentrei neles a própria vida. João e Eduardo, Linda e Eunice resumiam meus sonhos. Casados, continuaram a ser minha doce alegria. Além disso, povoaram minha velhice com 4 netos, que eram para mim claros raios de sol. Julguei que a morte não nos distanciasse uns dos outros. Entretanto, meu amigo,
Tão logo fechei os olhos, a paixão do dinheiro endoideceu minha gente. Tudo começou ao pé das orações que fizeram de boca, por intenção de minha felicidade, no 7º dia depois da grande separação, lá na missa, né, de 7º dia. Conduzido por mãos amigas ao templo religioso em que se ajuntavam, observei assombrado que filhos e filhas, noras e genros se entreolhavam com inesperada desconfiança. Em seguida às preces, Linda e Eunice começaram a rixar em nossa casa, pela posse de alguns pratos de porcelana chinesa, não pelo valor afetivo que tinham, mas pelo preço a serem vendidos na feira de antiguidades. Chamados à cena, Eduardo e João, com as respectivas esposas, desceram a outras minúcias, e ali mesmo, dentro de casa, vi lembranças quebradas, vasos atirados pelas janelas, livros queimados e retratos destruídos com a troca abundante de murros e palavrões. O lar dantes respeitado fez-se palco de luta livre. Chorei e pedi concórdia, mas ninguém me sentiu a presença. Na noite desse mesmo dia, meus genros procuraram meus filhos, com pesadas reclamações. Afirmando-se injuriados, exigiam um adiantamento sobre a herança. Surpreendidos por ameaças na solidão do gabinete que me foi refúgio, meus rapazes assinaram cheques vultosos, tomados de ódio silencioso. No dia imediato, um dos genros comprou carro de luxo, iniciando-se em bebedeiras, enquanto o outro dava curso à recalcada predileção pelas corridas, adquirindo cavalos de grande fama. Linda e Eunice reclamaram em vão. Totalmente alterados pelo dinheiro fácil, ambos desgarraram para o vício. Minhas filhas passaram a conhecer dificuldades que nunca viram. Linda, mais sensível, adoeceu, e porque mostrasse profundo desequilíbrio nervoso, foi recolhida a uma casa de alienados mentais. Foi para um hospício, né? Eunice enlouqueceu de outro modo. Acompanhando o marido para fiscalizar-lhe as noitadas alegres, aderiu aos prazeres noturnos, caindo em conflitos sentimentais de que somente se livrará Deus sabe quando. João e Eduardo, a princípio unidos pelo interesse, acabaram em desavença. Disputaram a posse das vacas, praguejando entre si. Depois, divergiram quanto à escolha das terras. Em seguida, venderam-me as casas, devastando-me os bens, assumindo a posição de inimigos ferozes. De bolsos cheios, esqueceram as obrigações de família e puseram-se desorientados no tropel da aventura. As noras, igualmente, acreditando mais no dinheiro que no trabalho, descambaram para mentiras douradas, apodrecendo em preguiça, e os meus pobres netos são hoje meninos infelizes. Os 2 menores estão viciados em gotas entorpecentes, e os 2 maiores em flagelo de lambreta. De expressão desenxabida, Pereira juntou. Então ele começa a concluir aqui, Cantídio Pereira. Nunca recebi dos meus o favor de uma prece realmente sincera, nem o socorro de um só pensamento de gratidão. No fundo, colhi o que semeei. Acima da riqueza moedada, deveria colocar o trabalho e a educação, a fraternidade e a beneficência. Agora, preciso voltar à terra, começar tudo de novo e esquecer a minha tragédia de papai rico. Nesse ínterim, o dirigente da instituição chamou por ele e pude ouvir o instrutor dizendo-lhe, grave: Cantídio, seu pedido de reencarnação por enquanto não tem fundamento. Você tem créditos para repousar e preparar-se por mais 40 a 50 anos junto de nós. Ou seja, ele deveria ficar ali no mundo espiritual de 40 a 50 anos estudando, preparando-se para uma nova encarnação. Entretanto, falou Cantídio, tenho pressa. Aspiro a um novo corpo de carne, a agir, trabalhar e esquecer.
Bem, falou o diretor, para o momento só dispomos de recurso difícil. Só existe uma oportunidade para agora. O irmão poderá reencarnar na região do Rio de Janeiro, mas não na beleza e na glória da grande cidade que tanto amamos, mas sim entre os filhos de um casal de idiotas no antigo Morro dos Cabritos. Cantídio, no entanto, longe de aborrecer-se, pôs as mãos postas em sinal de agradecimento para o alto e gritou feliz: Obrigado, obrigado. Renascer no Morro dos Cabritos com pouca memória é muita felicidade. E concluiu em grande transporte de júbilo: Louvado seja Deus. Então tá aí, meus irmãos. Uma história que nos fala muito ao coração. Nós que às vezes possuímos o encargo, a responsabilidade de sermos pais ou mães no mundo, acima de tudo nos compete ensinar os valores para esses pequeninos ou já maiorzinhos que Deus nos confia, valores do amor, do evangelho, da honradez, do caráter, dos bons princípios. Tudo isso vale muito mais fazermos dos nossos filhos homens e mulheres de bem do que homens e mulheres ricos. Porque quando a gente, de forma desprevenida, ignorante, amealhamos um patrimônio achando que estamos garantindo a segurança e a tranquilidade da família, muitas vezes nós estamos preparando para eles tentações que pode ser que eles não tenham condições de lidar com elas. Por isso que, conforme nós vimos hoje, o melhor emprego da riqueza é o emprego da caridade, do bem que a gente pode espalhar à nossa volta. Bom, meus amigos, concluído o nosso estudo dessa noite, elevemos os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a bondade e a misericórdia divina, todas as bênçãos, todo o amparo recebido. E que essas oportunidades de estudo sempre se repitam, porque elas são verdadeiras bênçãos, chuvas de luz na nossa vida, que tem nos iluminado, que tem nos ajudado no roteiro, dentro daquilo que nos compete, que nos convém fazer. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogai a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono da nossa querida casa de oração, estudo e trabalho, agradecemos ao alto e damos por encerrado o nosso singelo estudo da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos.